Olá pessoal, tudo jóia? Hoje eu vim responder essa pergunta um tanto bizarra, se a quarentena é de direita ou é de esquerda, né? Então, eu quero começar dizendo o seguinte, que apesar da pergunta ser bizarra, por que eu quis responder? Porque eu fiz um outro vídeo da análise científica do discurso do presidente, eu vou colocar aqui embaixo se alguém não tiver visto, e aí muita gente falou assim, vocês, a esquerdalha, está querendo macular o nosso mito, e outros assim, isso é uma manipulação dos governadores que são todos de esquerda. Bom, então, vamos lá. Eu preciso, tem algumas coisas que a gente precisa primeiro partir do seguinte pressuposto, né? Ter como pressuposto para a gente discutir. Primeiro, o que é direita e esquerda, né? Na minha visão, esses conceitos não são mais bem aplicados nesse momento histórico, né? Minha visão como historiador, mas tudo bem, eu não vou entrar nessa discussão. O que importa é que os partidos e os grupos se intitulam de direita ou de esquerda. Então, por exemplo, vamos trabalhar com essa auto-intitulação. O Bolsonaro se auto-intitula de direita, por exemplo, entre muitos outros, claro, né? E o PSOL, por exemplo, entre outros, se auto-intitula de esquerda. Então, direita é quem diz que é de direita, esquerda é quem diz que é de esquerda. Eu poderia aplicar outros critérios, o critério do Norberto Bobbio, outros critérios utilizados em pesquisa, mas eles não são relevantes aqui para esse contexto, tá? Então tá bom. Então vamos lá. O Bolsonaro é uma pessoa de direita, ok? E tem pessoas que estão se opondo à visão dele sobre a quarentena e sobre o coronavírus. A primeira pergunta é a seguinte, será que isso tudo não é uma conspiração da esquerda? E veja, desde o começo do governo, ele vem alimentando esse discurso de que todas as coisas que acontecem é conspiração da esquerda. Então tudo é conspiração da esquerda, a Globo é de esquerda, a conspiração da esquerda. Ok, tudo bem, não vou entrar nessa discussão sobre outras questões. Vou falar especificamente sobre a quarentena e o coronavírus. Bom, a primeira coisa que a gente tem que olhar, gente, é quem é que está se opondo a essa visão dele. Será que essas pessoas são de esquerda? Vamos pensar. Wilson Witzel, governador do Rio, alinhadíssimo com Bolsonaro. As pautas do Witzel são exatamente as mesmas do Bolsonaro e ele destoa completamente no tratamento da crise. Mas eu vou dar um outro exemplo, talvez ainda mais forte. Ronaldo Caiado. Gente, se você conhece um pouco da política brasileira, acompanha há um pouco mais de tempo, conhece o espectro político, você sabe que o Ronaldo Caiado é tudo menos de esquerda. Se a gente fosse realmente colocar cada um no seu lugar no espectro político, seguramente o Ronaldo Caiado estaria à direita do Bolsonaro. Ele é mais de direita do que o do Bolsonaro. Ele tem um histórico de combate à esquerda, se esse for um critério, muito maior do que o do Bolsonaro, que participou aí de coalizões, por exemplo, do PT, lá no começo do governo Lula, por exemplo. Então o Ronaldo Caiado sempre teve muito mais essa fronteira. Procura aí depois pela discussão entre ele e o Fernando Moraes, por exemplo, que você vai ver um pouco disso, né? Bom, então, qual que é a questão? A questão é que o Ronaldo Caiado é um médico e ele tem conhecimento técnico, ele sabe o que vai acontecer daqui a pouco, né? Então, na verdade, o que acontece é que a direita é um monte de gente, um monte de linha, um monte de coisa. Então, esta direita que tem feito esse discurso é especificamente ligado a um senhor chamado Olavo de Carvalho. Eu já falei aqui dele no outro vídeo, é um senhorzinho que ele tem terceira série e ele sabe ler como uma pessoa de terceira série. Ele lê um texto e a pessoa que antigamente ensinava assim, Ivo viu a uva. Então ele sabe decodificar as letras, mas não sabe o que está escrito. O conceito, ele não consegue entender um conceito um pouco mais elaborado, né? Então ele começa a ler as coisas, supondo que ele leia ou que ele dê uma folheada, não sei exatamente, e começa a achar que entendeu. E aí ele começa a dizer coisas sobre aqueles livros, enfim, aqueles textos que ele leu. E aí as pessoas começam a levar aquilo a sério, porque outras pessoas também não leram os textos, né? Ou pelo menos não compreenderam também. E aí isso vira uma bola de neve. E aí sempre que alguém discorda dele, sempre que alguém tem uma coisa diferente, ele fala que é de esquerda. É simples assim, é de esquerda. E aí não presta, então porque é de esquerda. Então todos os cientistas é de esquerda, o Einstein é de esquerda, o Newton é de esquerda, todo mundo é de esquerda, que ele falou que tá todo mundo errado. Enfim. Então, vamos pensar agora fora do Brasil, né? Vamos pensar em Milão e pensar na Espanha. Na Espanha tem lá um líder que é de esquerda e quando o coronavírus chegou, ele
foi estimulado a cancelar o 8 de março, o evento ligado ao Dia das Mulheres. E ele não cancelou. Por quê? Porque ele é de esquerda, o movimento é de esquerda, ele queria fazer a média com aquela galera e subestimou o vírus, assim como no Brasil. Então lá, quem liderou, digamos assim, essa discussão da importância do isolamento social foi a direita. Por quê? Porque não tem nada a ver com direita, com esquerda. Tem a ver com líderes cegos para as evidências científicas, líderes que não conseguiram entender que manter a sociedade circulando vai trazer a médio prazo, daqui a pouquinho, um prejuízo muito maior, muito maior. E é isso que as pessoas não conseguiram entender. Tem a ver não com direita ou com esquerda, com quem se diz de direita ou esquerda, com quem é contra ou a favor da desigualdade social, que essa é uma outra forma de você discutir o conceito de direita e esquerda. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a gente ser capaz ou não de reconhecer o que os cientistas estão dizendo, o que as organizações mundiais estão dizendo. Esta é a grande questão. Portanto, o vírus não é de direita nem de esquerda, nem a quarentena de direita e de esquerda. Outro exemplo é o prefeito de Milão, também ligado à esquerda, que ele fez uma campanha lá dizendo: Milão não para. Assim como o Bolsonaro fez, o Brasil não pode parar. É a mesma coisa. E lá, agora, nos últimos dias, ele pediu desculpas, pediu perdão, porque o que ele fez foi responsável por matar muita gente. A gente talvez no futuro seja capaz de fazer algum tipo de cálculo de como que essa oposição ao isolamento social do Bolsonaro teve impacto em as pessoas realmente saírem, ter passeata, carreata do pessoal contra a quarentena. E quanto a mais de mortes isso representou. Se fosse uma só, de um pai de família, de uma família que ficou sem um ente querido, já era absolutamente inaceitável. O que o governo deveria estar fazendo? Deveria estar fazendo políticas sociais e econômicas para que as pessoas tivessem condições econômicas de ficar em casa. Mas isso eu vou falar no próximo vídeo, se a gente deveria priorizar a economia ou deveria priorizar as vidas. Eu vou falar sobre isso no próximo vídeo, então você fica aí ligado que já já a gente publica o outro. Um abraço.